Olá, estamos aqui na nossa terceira aula para falar sobre cooperação universidade-empresa, né, que é uma agenda importante quando a gente fala de gestão da inovação. Bom, como a gente pode ver aqui no slide 3, eu vou dividir esse assunto, né, em duas partes, que é uma discussão teórica e conceitual, né, para falar um pouco sobre os modelos de cooperação, em especial o modelo proposto por Sabato e Botana. E depois eu gostaria de falar um pouco sobre as implicações práticas dos projetos cooperativos entre universidade e empresa, o que inclui, né, as barreiras que esses atores enfrentam, né, por conta das diferenças nas características de suas missões, né, na forma de trabalhar, né, e também nos indicadores que permitem medir o sucesso dos projetos de cooperação, né? Então, para começar a nossa discussão aqui no slide 3, eu gostaria de apresentar, né, este modelo que classifica os tipos de atuação que uma universidade pode ter, né, que pode ser mais voltada, né, para um comportamento, uma postura empreendedora ou menos empreendedora. Tradicionalmente, as universidades e institutos de pesquisa, né, as ICTs, as instituições de ciência e tecnologia, elas têm, né, como missões importantes o ensino e a pesquisa, né? Então, gerar conhecimento, produzir conhecimento e formar recursos humanos são missões que tradicionalmente as universidades abraçam. Mais recentemente, discute-se que a universidade tem uma terceira missão, que é justamente o desenvolvimento de novas tecnologias e a transferência desse conhecimento, dessas tecnologias para a sociedade, né? E isso projeta a universidade para um papel econômico que é bastante importante, né? Porque o desenvolvimento e a transferência dessa tecnologia, né, levaria a um desenvolvimento econômico, né, maior por parte dos países, das regiões, né, com a geração de novos produtos, com a geração de riqueza, com a geração de produtos de maior valor agregado, com a criação de postos de trabalho, né, para trabalhar nessas empresas e também nas spin-offs, né, como a gente comentou, e isso levaria a uma série de desdobramentos econômicos que estariam associados a um nível maior de desenvolvimento econômico, né? Não só econômico, mas social também. Então, quando a gente olha aqui no slide 3, a gente percebe que uma universidade mais focada, né, no que a gente chama de movimento empreendedor, ou mais empreendedora, ela, né, além do ensino e da pesquisa, ela poderia se valer de mecanismos de mercado ou hierárquicos para poder viabilizar essa terceira missão, que seria justamente a produção de tecnologias e a transferência disso para a sociedade. De que forma? Via mecanismos de mercado com a venda de tecnologias e o licenciamento de patentes, né? Por exemplo, seriam formas de a universidade exercer essa terceira missão. Se ela quiser exercer de uma forma hierárquica, por meio de braços institucionais ou mecanismos hierárquicos, ela pode o quê? Criar spin-offs, né, ou fomentar a criação dessas empresas, que no caso a gente chama de spin-offs universitárias, são as empresas que surgem, né, para comercializar uma invenção que foi desenvolvida no projeto de pesquisa da universidade por um aluno de pós-graduação junto com o seu professor. Tem a questão das incubadoras, então existem casos de incubadoras dentro da universidade para abrigar essas empresas, né? Empresas dirigidas por universidades que no Brasil não é muito comum, mas que, por exemplo, na Inglaterra, né, é bastante comum. Em Oxford, por exemplo, né, existe, e em outras universidades da Inglaterra, existe essa possibilidade de a universidade, né, participar do capital investindo, né, nessa empresa. Depois que a empresa cresce, começa, né, a andar por conta própria, a universidade vende a sua participação para os empreendedores e
aplica esses recursos em outros projetos promissores, né, que possam aí resultar em mais negócios. Além disso, os parques científicos e tecnológicos, né? No Brasil a gente tem um movimento grande agora de parques científicos e tecnológicos, né? Principalmente nos últimos 5, 10 anos, a gente viu o número de parques aumentar, né? Esses parques tendem a estar vinculados a universidades próximas, né? E justamente ele abrigaria uma série de braços também, como incubadoras, centros de pesquisa, instituições para fazer testes de produtos, né? Então ele é mais amplo que uma incubadora, né? Ele abriga empresas também, mas tem uma série de outras facilidades para facilitar o intercâmbio aí de informação, promover a inovação, colocar os atores em contato, né? E viabilizar, né, todo esse processo de inovação do qual a gente discute. Uma universidade menos empreendedora, ela vai trabalhar com conferências, né, com palestras, ou no máximo pesquisas colaborativas, né, projetos de colaboração, né, uma educação mais aplicada e mais pedagógica. Então essas seriam formas, né? Então quanto mais nos quadrantes superiores uma universidade se encontra, né, mais empreendedora é essa universidade, né, e mais ela exerce o seu terceiro papel. Bom, quando a gente fala de cooperação, não tem como deixar de citar, né, o modelo de Sábato e Botana, né? Quem são quem foram esses pesquisadores? Lá no final da década de 60, né, em 68 especificamente, o Jorge Sábato, né, que era diretor de Comissão Nacional de Energia Atômica da Argentina, e o Natálio Botana, que era um pesquisador de um instituto, né, para a integração da América Latina, eles prepararam um trabalho que foi apresentado numa conferência na Itália, né, e nesse trabalho eles alertavam para a necessidade de articular os atores que compõem um sistema de inovação, né, que esse conceito ainda nem era tão discutido, mas que era necessário de relações entre esses elos como uma forma de superar o subdesenvolvimento da região, né? Então, eles atribuíam aí vários aspectos, né, para que isso fosse viabilizado, para que isso fosse estimulado, né? Dentre eles a necessidade de melhorar a absorção de tecnologia por parte das empresas, né, de aproveitar melhor os fatores de produção, né, de conseguir fazer com que as empresas pudessem produzir e exportar bens de maior valor agregado, né? E, obviamente, a ciência e a tecnologia são consideradas catalisadores de mudança econômica e social, né? Então, isso seriam fatores pelos quais havia necessidade de articulação entre esses atores. A gente vê aqui nesse slide, né, que esse modelo ele é composto, né, por três importantes atores que são, né, o governo, a infraestrutura de ciência e tecnologia, por exemplo, universidades, institutos de pesquisa, e a estrutura produtiva, ou seja, o setor privado. Então nós teríamos relações não só entre esses elos, mas também entre instituições que pertencem aos mesmos vértices, né, desse triângulo, né, que seriam importantes para promover essa integração. Então, por exemplo, as intra-relações seriam as relações que ocorrem entre os agentes que fazem parte de um mesmo vértice. Então, é importante que empresas cooperem com empresas, assim como é importante que universidades cooperem com outras universidades na promoção e no desenvolvimento de novos conhecimentos e tecnologias. Da mesma forma, nós temos as inter-relações, né, que são aquelas relações que se estabelecem entre esses elos. Então, por exemplo, quando a gente fala de cooperação empresa-universidade, né, de projetos cooperativos, a gente está falando de dois atores que devem, né, se encontrar para viabilizar esses projetos. Então, a empresa precisa procurar a universidade se ela quiser desenvolver, né, um produto, uma tecnologia com maior valor agregado, né. As políticas governamentais devem apoiar, né, a parceria entre empresas e o setor universitário,
Então essas relações, né, elas são importantes no sentido de viabilizar, de proporcionar esses encontros. Isso não é o acaso, né? Deve-se estabelecer marcos legais para promover essa dinâmica. E as extra-relações que, na verdade, são as relações entre esses atores e o ambiente no qual ele se insere, né? E aí, com isso, a gente teria, então, uma articulação, né, que promoveria o melhor aproveitamento dessas tecnologias e a exploração comercial desse conhecimento, né, para viabilizar um desenvolvimento econômico e social, né, maior. Bom, então esses são os principais aspectos conceituais, né, quando a gente fala de cooperação. Mas por que fazer cooperação? Né? Tem vários motivos que levam, né, ou que levariam as empresas a cooperarem. Aqui no slide 5 eu listo alguns. Né? Por exemplo, ter acesso a tecnologias e conhecimentos dos quais a empresa não dispõe. Né? Se ela não dispõe, ela tem a opção de continuar sem acesso, né, e produzindo aquele mesmo produto, né, por um longo tempo, ou ela pode buscar como fontes de inovação e tecnologia universidades e institutos de pesquisa para conseguir desenvolver, né, algo diferente. Então, de fato, a cooperação permite que a empresa tenha acesso, seja por meio de licenciamentos, depois a gente vai discutir, né, nas próximas aulas as formas de acesso, né, às tecnologias. Um segundo ponto, e a gente discutiu isso lá em Inovação Aberta, né, é a questão de a empresa conseguir reduzir seus riscos que são inerentes aos projetos de pesquisa e inovação. Eu comentei com vocês, olha, a pesquisa pode ou não resultar, né, no objetivo do projeto. Né? Existe um risco associado. Né? Quando um pesquisador decide fazer uma pesquisa para entender o mecanismo, por exemplo, de combate ao câncer, pode ser que ele consiga mapear esse mecanismo, pode ser que ele não consiga. Né? Existe um risco associado. Quanto mais na fronteira, né, é esse conhecimento, maior tende a ser o risco. Né? Mas, de qualquer forma, os projetos cooperativos permitem o compartilhamento de riscos e de custos no processo de inovação. Depois, exploração de mercados e oportunidades a partir do desenvolvimento de novos produtos e serviços. É óbvio, né, que quando a empresa consegue desenvolver esses novos produtos e serviços, espera-se que ela consiga participar de mercados que ela não participava antes. Né? Não só ampliar a sua participação de mercado, mas também acessar mercados que eventualmente ela não acessava. Como, por exemplo, né, se ela consegue exportar esses produtos. Além disso, existe uma melhora da imagem dessas instituições, tanto, né, das instituições de ciência e tecnologia, que passam a fazer parcerias com empresas. As empresas elas podem investir em equipamentos de laboratório, né, elas podem investir no financiamento de bolsas de alunos de pós-graduação. Assim como para a empresa, né, conforme ela passa a lançar esses novos produtos, ela é vista como uma empresa de vanguarda, né, uma empresa que desenvolve produtos bons, né, com soluções eficientes, soluções inovadoras. E além disso, né, existe um papel importante da cooperação para melhorar a qualificação do quadro de pessoal, né, principalmente da empresa, né, que tem acesso aos recursos humanos dos laboratórios das universidades. Né? Então, ao investir nos projetos de colaboração, a empresa passa a ter acesso a esses profissionais, né? E aos conhecimentos que esses profissionais têm. Né? Isso pode ser absorvido, pode não, deve ser absorvido pelos técnicos da empresa. Né? Então, quando você coloca essas pessoas em contato num projeto, obviamente a empresa vai absorver esse conhecimento e vai poder utilizar esse conhecimento dentro da empresa para viabilizar, né, novos projetos, né, com aquele conhecimento que foi absorvido. Por onde começar? Né? Então, em termos práticos, eu listei aqui algumas possibilidades. Né? Então, por exemplo, os institutos de pesquisa, né, são
fontes importantes de projetos de cooperação. Então, por exemplo, eu citei o caso do IPT, o Instituto de Pesquisas Tecnológicas, né, que faz projetos com empresas, que faz testes de produtos. Então, seria uma forma. Existem vários institutos de pesquisa espalhados pelo país. Né? A empresa precisa identificar um instituto da área, como eu coloquei aqui embaixo no slide 6, né, para verificar a possibilidade de projetos em parceria com esses institutos. O governo federal lançou o Portal da Inovação, né, vinculado ao MCTI, já há algum tempo. Então, é possível acessar o Portal da Inovação, coloquem lá no Google, né, o Portal da Inovação, que tem essa carinha aqui do slide 7, né, ele tem o papel de cruzar as demandas tecnológicas com as ofertas tecnológicas. Então, por meio de palavras-chave, você consegue encontrar, né, instituições, pesquisadores que podem, né, trabalhar num projeto que a empresa demanda. Né? Então fica mais fácil identificar quem são esses atores. Isso também pode ser feito via plataforma Lattes. Né? Todo pesquisador tem um currículo na plataforma Lattes. Então, por meio de busca de palavras-chave, é possível também você identificar quem são aquelas pessoas que trabalham com aquela tecnologia. Por exemplo, quero identificar alguém da área de nanotecnologia, quero identificar alguém na área de fármacos, né, de rotas, né, de tecnológicas. Então é possível buscar essas pessoas, né, começar a fazer uma busca e depois entrar em contato com esses pesquisadores. Além disso, como eu comentei com vocês, depois de 2004, né, da Lei de Inovação, toda instituição de ciência e tecnologia, ou seja, todas as universidades e institutos de pesquisa públicos, todos eles são obrigados a possuir um NIT, um Núcleo de Inovação Tecnológica. Então, se você entrar no Google também, no site da universidade, provavelmente você vai encontrar, né, o NIT vinculado a uma determinada universidade, e eles servem justamente para fazer esse papel de identificar pesquisadores ou laboratórios que podem resolver algum tipo de problema técnico, né, para a empresa. Então, essa também é uma forma de tentar acessar esses conhecimentos, esses recursos. Por exemplo, você pode pesquisar se existem patentes naquela área que você ou que a empresa tem interesse. Né? Então, essa é uma forma interessante de também iniciar um projeto de parceria. Além disso, né, o NIT vai te indicar para um pesquisador que eventualmente atua na área que a empresa precisa para desenvolver alguma coisa, né? Seja um produto, um serviço ou um processo. Depois, né, as barreiras à cooperação aqui no slide 8. Então, assim, a gente precisa falar também que existem alguns obstáculos nesse processo. Né? A empresa precisa participar de projetos colaborativos como forma de acessar conhecimentos e tecnologias, mas ela também precisa ter conhecimento das barreiras, mesmo porque, né, isso vai ajudá-la no gerenciamento desses projetos. Essas barreiras estão ligadas principalmente à questão ou às questões culturais que envolvem o ambiente empresarial e o ambiente universitário, né? Por exemplo, a questão do time, né, do tempo, né, que é diferente. A empresa tem uma celeridade, né, uma necessidade de rapidez muito maior. A universidade trabalha com pesquisa, né, então os tempos são diferentes, né, é um pouco mais moroso. A questão da burocracia que a universidade pública enfrenta, né, que às vezes a empresa tem dificuldades em lidar com essa burocracia. Questões ligadas à propriedade intelectual. Né? Então, por exemplo, se a empresa busca a universidade para fazer o licenciamento de uma tecnologia que já foi desenvolvida, o que acontece? A universidade ela não vende a propriedade dessa invenção. Sempre a propriedade continua sendo da universidade. Isso, às vezes, é um ponto de conflito entre os atores, porque a empresa ela não conhece as regras. Então, a universidade ela não vende, ela vai fazer o quê? Ela vai licenciar o direito de exploração daquele conhecimento, né, ou daquela invenção.
E aí a empresa paga uma taxa de royalties, né, enquanto ela utilizar aquele conhecimento, certo? Quando a empresa participa do projeto, né, que gera aquela tecnologia, né, a propriedade ela é compartilhada entre empresa e universidade, né, e ela tem preferência para fazer o licenciamento daquela tecnologia. Mas a universidade nunca pode abrir mão da propriedade da invenção que foi desenvolvida dentro da universidade, né? E a empresa precisa estar ciente disso. E não há problema algum, né? O fato de a empresa compartilhar a propriedade ou não ter a propriedade porque foi uma tecnologia desenvolvida anteriormente, não significa um problema, né? Ela vai fazer um contrato, ela vai licenciar a tecnologia e vai poder explorar isso comercialmente, né? Mas é importante ela saber que existem normas que as universidades, as ICTs, precisam cumprir. E depois, para a gente finalizar, né, o que seriam indicadores para medir o sucesso desses projetos, né? Então, eles têm aqui algumas possibilidades, porque as áreas das empresas que mexem com esses projetos, que gerenciam esses projetos, precisam demonstrar a viabilidade do projeto, né? Então, em geral, quando uma empresa faz um projeto bem sucedido, como uma universidade, há uma tendência de ela começar a fazer outros projetos, né? E aí ela consegue alavancar o seu portfólio, né, de tecnologias, de produtos. Então, o número de projetos em parceria firmados, né, e levados adiante é um indicador importante de acordos cooperativos bem-sucedidos, assim como o número de tecnologias e patentes que foram geradas em conjunto, né? Quanto maior o número, né, mais sucesso esses projetos, maior o sucesso que esses projetos tiveram. Além disso, tem algo que é um pouco abstrato, mas é possível quantificar, né, que é a quantidade e a qualidade de competências absorvidas. O que significa isso? Conhecimentos que a empresa não tinha, mas que foram absorvidos por meio da parceria com a universidade, né? Então, não só a quantidade desses conhecimentos ou dessas competências, mas também o impacto que isso teve para os negócios da empresa. Com essas competências, por exemplo, né, a empresa pôde melhorar o seu processo. Com essas competências, com esses conhecimentos, ela pôde melhorar os seus produtos, ela pôde lançar uma quantidade maior de produtos, né? Isso é competência que foi absorvida, né? Isso deve ser levado em consideração na hora de você medir o sucesso desses projetos. Além disso, o número de problemas técnicos que foram solucionados, né, que eventualmente o pesquisador ajudou a empresa a resolver esses problemas, aumento do faturamento decorrente da venda de novos produtos, né, ou, por exemplo, a redução de custos decorrentes do melhoramento de processos, né, também é um indicador importante de sucesso dos acordos. Aumento da produtividade, né, então a empresa consegue produzir mais com os mesmos recursos ou, né, com menos recursos do que ela produzia. Isso geralmente está associado a uma inovação de processo, né, uma melhoria no processo produtivo da empresa e diminuição dos custos, né, decorrentes da obtenção de novos processos. Então, esses indicadores precisam ser medidos, né, porque são formas de demonstrar para a empresa, para a diretoria, para o dono, né, para os executivos da empresa, de que esses projetos têm tido resultado, né? De que forma? Dessas maneiras que a gente, né, discutiu aqui. Certo? Então, com isso a gente encerra a nossa aula e até a próxima.